É isso aí, Davidson, boa noite. Isso, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter um papo bastante interessante sobre relacionamento entre pais e filhos. Será que existem acertos e erros? O que pode ser feito para melhorar? Como é que é essa trajetória toda na relação pais e filhos? Vem com a gente, porque hoje o assunto é importante e vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Lembrando propriamente, né? Tá na vinheta, Nelson? Tá na vinheta. Então tá certo. Mas a gente vai conversando aqui no meio do caminho. Lembrando, meus queridos, que é muito importante a gente entender que pai e mãe procuram fazer sempre o melhor, né? Mas essa maneira como a gente observa tudo isso, tanto do olhar do pai para o filho, ou dos pais, né? Do pai, da mãe para os filhos, quanto o inverso, dos filhos para os pais. E quando que você vem para cá, seu Nelson, para a gente bater o nosso papo? Seja muito bem-vindo no nosso bate-papo de hoje. Já tem duas pessoas. Opa, tamo junto. O pessoal que está em casa pode mandar sua pergunta e a gente vai achando a pergunta aqui. Eu estou aqui com o celular do lado, a gente vai encontrando as perguntas e vamos batendo o nosso papo. Aquele papo. Boa noite. Seja bem-vindo, Nelson. Boa noite. Já caindo. Não dá nada. Não dá nada. Vamos nós. Na verdade era o Edson que era para estar aqui hoje, né? É, até fiz uma chamadinha ali, tá na Face ali. Mas ele acho que não pôde vir. Qualquer coisa, se ele chegar aí, a gente recolhe ele. E a gente muda o assunto e mandamos para frente. Ou falamos do mesmo assunto, né? Podemos falar sobre pais e filhos também da mesma maneira. Nelson, propriamente, o que você acha dessa questão de pais e filhos, o Nelson? Davis fala propriamente umas 10 vezes por minuto. Ah, então tá beleza. Tem que me observar. Agora você vai observar, né? Observar. Devia estar falando isso ao vivo, né, gente? Que falta de educação a minha. Não dá nada. O que você acha, Nelson? Precisamos mexer nisso? No pais e filhos? Pois Será que esse é um problema da sociedade como um todo? Aí é que nós vamos ver, né? Quem vai decidir se é mesmo assim são os nossos telespectadores. Que vão Isso, manda a pergunta. Você que está em casa, acha que é importante a gente estar conversando sobre relacionamento de pais e filhos? Você que está em casa, manda para mim qual é o problema que você tem enfrentado com os seus filhos propriamente ou com os seus pais. Que situação, propriamente de novo aí, né, Nelson? Que situação está acontecendo que você precisa resolver, que você talvez precise de uma ajuda profissional? Muito importante a gente pensar que essa é uma relação natural, mas que nos dias de hoje, onde nós temos uma pressão tão grande por se alcançar resultados em todas as áreas, a gente tem dificuldade de conseguir alinhar essa relação entre pais e filhos. Lá no passado a gente tinha muitos problemas de pais que tinham muita demanda, que não sabiam, que não tinham a instrução que hoje os pais têm. E hoje nós temos o quê? Pais que, por conta de precisar fazer mais dinheiro e trazer mais coisa para dentro de casa e ter que cumprir com as questões sociais, acabam não conseguindo estar presentes na vida dos filhos. E a gente tem uma concorrência nessa situação toda, justamente da tecnologia, que ajuda muito, a gente sabe, mas que na relação pais e filhos, ultimamente, tem atrapalhado bastante. Então eu costumo atender, Nelson, pacientes cujos filhos estão ali 6 horas jogando, ou no computador, ou algo do gênero, com um distanciamento muito grande da família como um todo. E isso tem representado uma série de problemas. Inclusive a gente pode pensar aí em falta de interesse para os estudos, a gente pode pensar no uso de substâncias entorpecentes, de drogas, a gente pode pensar aí nesse relacionamento conflituoso entre pais e filhos e tantas outras coisas que vêm nesse sentido. Você que está em casa pode mandar a sua pergunta, deixa eu ver se nós já temos alguma pergunta por aqui, pessoal participando junto com a gente. Vamos nós aqui, ó, já estamos aqui, beleza? Já que vocês não têm pergunta para fazer, diga para nós aí como está o áudio, como está o vídeo, a internet. Dá um feedback para nós aí, pessoal. Dá um feedback, tá bom? Isso, está tudo em ordem da forma adequada, né? Mas vamos lá, vamos conversar então sobre essa questão de pais e filhos.
Em primeiro lugar, é preciso a gente parar para olhar para isso. Tem muitos pais que acreditam que está tudo bem, mas não param para observar o que está acontecendo. O que está acontecendo com o meu filho, por que ele está agindo de uma forma diferente, tá? E como que eu posso monitorar isso? Como é que eu posso observar esse tipo de situação? E é importante estar atento para mudanças que aconteçam no dia a dia. Então aquela criança ou aquele adolescente está se afastando mais, está ficando mais quieto, tá? Ou mesmo existem algumas demandas até fisiológicas. Então às vezes aquela criança, aquele adolescente começa a ter certos problemas de saúde que estão relacionados. Se a gente pega crianças pequenas, a gente vai ver aquele xixi na cama acontecendo mais vezes, tá? Faz parte de uma pressão que às vezes o pai e a mãe não estão percebendo. Medo, Nelson. Muito medo de figuras parentais, né? Existem outros processos Como também. Assim? O que ocorre? Aquela criança, na verdade, que faz xixi o tempo inteiro, ela pode estar querendo chamar a atenção. Ela pode estar com medo de ser abandonada. Ela pode, às vezes por brigas, né, no casal, essa criança acha que aquele pai, aquela mãe vai sair daquela relação e vai embora. E isso pode provocar essa enurese noturna. Eu tinha uma... Eu não vou falar o nome da pessoa. Melhor não vamos falar nome. Que quando ela morava no interior, era pequena, né? Acho que tinha menos de 7 anos. Se a pessoa estiver ouvindo aí, pode manifestar, né? E ela, quando os pais dela saíam de carroça para ir na cidade, ir na cidade fazer compras, tudo, ela achava que eles estavam indo embora. E ela morria de chorar, ficava desesperada e ficava chorando, achando que os pais, toda vez que eles saíam, assim, não era sempre, né? Mas quando saíam para ir para a cidade, ela achava, na cabecinha dela, ela achava que estavam indo embora, meus pais estão indo embora, e chorava até voltar. Então isso na criança tem muito essas coisas de, às vezes a gente não sabe o que está se passando, né? Na cabeça de uma criança, na verdade. E às vezes fica fixado e reflete na fase adulta. Então tem pessoas adultas, por exemplo, que se mergulham em relacionamentos tóxicos porque têm medo de ser abandonado, porque sentiram essa questão do abandono lá atrás. Por algum motivo, que nem a gente falou, separação dos pais, esses processos da criança não entender. Então é muito importante que os pais, calma, né? Calma. A mãe vai lá e já volta. A mãe foi na semana passada e voltou. A mãe foi no mês passado e voltou. Quando a mãe chega, ancorar isso para a criança. Só que a mãe, os pais nem sabiam. Não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela ia lá atrás da casa, lá, mora no sítio, né? Entendi. Ia lá para trás da casa, então ela se enfiava no meio do mato e ficava chorando, desesperada, porque os pais foram embora. Aí quando eles voltavam, eles não sabiam que ela tinha chorado e também... E observe, Nelson, que nessa época lá, passada, não se tinha essa condição, né? Às vezes o pai com muitos filhos, 10 filhos, 15 filhos, muitas vezes, né? Não tinha essa condição de observar. Hoje em dia, nós temos o inverso disso. Então a maior parte dos casais tem quando muito, 2 filhos, né? É difícil ter mais de 2 filhos ali que o casal tenha. E nesse processo propriamente, o que acontece? Só que nós temos hoje um outro tipo de demanda. Então esse pai está muito ocupado no trabalho, essa mãe está muito ocupada no trabalho, aí chega em casa, é o celular ou outros entretenimentos e acaba não dando a atenção necessária ou percebendo o que está acontecendo. Mas existem sinais. A gente pode ficar atento a esses sinais. Em crianças, em adolescentes, tá? E o inverso também. Ou seja, esses sinais acontecem por conta dos nossos pais. Então se a gente fosse falar, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, né? Meu pai já é falecido, minha mãe é viva, mas os sinais que aparecem deles também. Porque chega numa altura que a gente passa a ser pais dos nossos pais. E é importante também ter essa observação e consertar isso, tá? Então aquele carinho que muitas vezes não aconteceu naquela fase lá da infância, da adolescência, pode acontecer depois de você adulto e trabalhar esse processo todo. Vamos ver se tem perguntas? Vamos ver se tem alguma. Vamos ver se tem pergunta aqui. Vamos ver perguntas aqui do pessoal Beth, aqui. Boa noite, Beth. Tá tudo ok aí com a gente aqui? Vamos nós aqui. Tem pergunta aqui, Nelson. Tem pergunta? Tem pergunta aqui. Tá. E como fazer quando
o adolescente não aceita nenhum tipo de intromissão por parte dos pais? Boa essa pergunta, viu? O que acontece? Quando essa situação acontece, é porque antes já houve uma série, vamos pensar assim, de situações não adequadas, para não falar um outro termo, tá? Então, a gente constrói a relação com filhos no dia a dia. Tem uma colocação que eu acho bastante interessante, que é mais ou menos assim. Já vou responder a pergunta, tá? Mas só para a gente entender. Chega numa altura que você está no banco da frente e o teu filho está no banco de trás. Depois esse filho ele vai para o banco do carona. É verdade. Depois ele pega o volante e te coloca no banco do carona. E tem uma altura que você sai do carro. Ou vai para o banco de trás. Você vai para o banco de trás ou você sai do carro, tá? Agora, nessa trajetória toda, é importante entender que se você tiver uma relação com seu filho apenas de mando, quando chegar nessa hora de você ir para o carona, para o banco de trás ou sair do carro, o teu filho vai, opa, que bom que o pai não está mais aí. Agora, se for uma relação de cumplicidade, se for uma relação de uma amorosidade maior, de uma escuta, o que vai acontecer? Esse filho, mesmo tocando a vida com 20, com 30, com 40 anos, ele vai querer essa presença do pai porque aquilo o ajuda na tomada de decisões. Há sempre essa ligação. Então, a gente tem que valorizar essas ligações que nós temos com a nossa família, com pais, com filhos, né? Porque isso vai trazer resultados depois. Se hoje essa mãe, esse pai não valoriza isso, depois as coisas acontecem para frente. Pode falar, Nelson. Ainda estou com a pergunta. Não, pode Agora responder. Vamos lá. Como fazer para poder reverter esse quadro quando esse adolescente já não aceita mais esse tipo de situação? A primeira coisa é a escuta. Nós temos que aprender a escutar os nossos filhos. Esse vínculo é muito forte de pais e filhos. E a escuta vai ajudar a trazer esse adolescente de volta, tá? Claro, depende do que se passou, do que aconteceu, de toda a trajetória, dos erros cometidos, mas a escuta é o primeiro passo. Então, trazer essa escuta, identificar aonde que essa criança ou que esse adolescente pode ser ajudado e levar aquela ajuda. Ao contrário da cobrança, que vai afastar cada vez mais. Não estou dizendo com isso que não se deve cobrar os filhos, não é isso que eu estou falando. Mas essa cobrança excessiva e contínua vai fazer com que essa autoritária? Exatamente. Uma outra colocação, já respondeu as perguntas da... Sim, está respondida a pergunta do ouvinte. Uma outra colocação minha. Antes de mais nada, agradecer muito aqui a Beth, que está dando feedback para nós. A Maristela Bueno também, que está conosco aqui. Isso aqui não é... Vamos lá. E eu acho que é isso, tá? Beleza. Isso aqui não é celular, isso aqui é um notebook. Eu tô querendo coisar na tela aqui, mas não vai. Fazer assim, não vai, né, Nelson? Esse é o Nelson, né? Pessoal, quer mandar pergunta, manda ver, tá? Tanto aqui, tanto num canal quanto no outro. Então, assim, uma outra questão, né, que eu aprendi é que os pais, agora eu quero o seu aceite aí, que os pais, às vezes o pai quer ser amigo do filho. E eu aprendi que psicologicamente isso não é bom, né? Que o pai é pai, ele pode ser tudo isso que você falou, íntimo, mas o lugar do pai é o lugar do pai, o lugar do amigo é o lugar do amigo. Mas tem pais que não, talvez por não saber, né? Porque ninguém sabe isso. Não, eu quero ser amigo do meu filho. Aí, né, quer ir jogar bola, quer ir pro cinema, quer ir fazer não sei o que para fazer essa ligação com o filho. Isso é certo ou errado? Como é que se pode... O que você tem a falar a respeito disso? É muito difícil a gente encontrar certo e errado quando o assunto é família, tá? Não verdade. É uma tarefa... Quando não existe o assunto certo e errado, né? Pessoas. Mas o que ocorre? Tudo vai depender da forma como isso acontece. Então, quando a gente fala de uma pessoa, de um pai, tá, que não tem autoridade, então ele se torna, quando se fala dessa questão de ser amigo, é porque o amigo não tem a autoridade que o pai tem. E essa autoridade do pai, da mãe, né, precisa existir. E também a restrição.
Eu atendo muitos adolescentes e adultos que não souberam propriamente o que é uma adversidade, tiveram tudo na mão. Então o pai e a mãe são funções diferentes de pai e de mãe na criação de filhos, né? Mas esse pai e essa mãe, eles precisam de traduzir essa autoridade, não na base da força. Existe uma frase, eu não me lembro de quem é, mas que diz assim: se uma dama tiver que descrever que ela é uma dama, ela não é uma dama. Né? Uma dama a gente reconhece, ela não precisa escrever, crachá dama. Né? Então uma dama, você reconhece uma dama. Um líder também. Tá? Então um líder, você sabe que aquela pessoa é um líder, não interessa se está com uniforme, se não está, se está de gravata ou se está de bermuda, você reconhece um líder. E a mesma coisa a questão dos pais. Tá? Entendi. É muito importante que essa liderança aconteça, principalmente por admiração. Então você vê um processo bastante delicado. Até a gente falou sobre isso um tempo atrás aqui com os convidados que vieram a respeito da questão da dependência digital, né? Ah, sim. Lembra que, inclusive, eu não me lembro o nome da moça que estava aqui com a gente, que ela disse assim, às vezes o pai diz assim, tira esse celular, guarda esse celular, você está muito tempo no celular, mas o pai fica no celular o dia inteiro. Pois é, dá exemplo, né? Então, o que acontece? Às vezes esse pai quer cobrar, filho, você tem que ser responsável, você tem que cuidar do seu dinheiro, mas o pai não cuida do dinheiro. O pai não é responsável. Você tem que ter amorosidade, você tem que respeitar os outros, mas o pai não respeita os outros, a mãe não respeita as outras pessoas. Então, essa liderança e esse papel de pai vem do exemplo, da forma como você se coloca para outra pessoa, da forma como se coloca perante a sociedade. Não é apenas um papel, um script que você chega ali meia hora antes de falar com o filho, pega o script, eu tenho que falar isso com meu filho, e aí a coisa, ele tem que me obedecer, e ele tem que, e assim por diante. Então, Nelson, essa relação de amigo, concordo plenamente contigo, e não são palavras minhas, né? Mas se entende que tem que existir essa hierarquia, esse posicionamento de pai. Ao mesmo tempo... Do exemplo, né? Do exemplo, etc. E da hierarquia mesmo, né? Mas o filho precisa entender que existe esse posicionamento e que há essa diferença e que precisa existir esse respeito. Mas esse respeito, na maioria das vezes, vem por admiração. E quando não existe essa admiração, aí nós temos um problema sério. Aí a relação fica conturbada, né? Maravilha. Respondi a tua pergunta? Respondeu então, a minha pergunta. Vamos ver se tem mais perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo aqui. Cadê o pessoal? Vamos para as perguntas, pode falar. Roseli Dexelbauer, boa noite. Ninguém tem perguntas hoje para nós aqui? Você estava falando de dar exemplo, né? Minha mãe, uma vez, eu vim com um negócio da escola, né? Um lápis que eu troquei por uma borracha lá, né? Fazia muito de rolo já, naquela época já fazia rolo naquela época. Aí eu vim com lápis. A minha mãe, da onde saiu esse lápis se você não tem dinheiro para comprar? Não, eu troquei com uma borracha usada e peguei um lápis novo e não sei o que, né? Você está mentindo para mim, não minta. Não minta, senão você vai apanhar. Não, mãe, mas não sei o que, ela falou, eu não acredito, você está mentindo. E ó, pimba na minha, né? Com chinelo, me deu uma chinelada, né? Porque eu estava mentindo. Falei, tá bom então. Você não minta. Nunca minta pra mim. Não pode falar mentira. Falei, tá bom então, não vou falar mentira. Daí, no outro dia, ela tocou o telefone. Não, a vizinha lá bateu palma, né? Bateu palma, ela estava fazendo um serviço lá, bateu palma no portão e ela falou assim, fala pra ela que eu não estou. Fala pra ela que eu não estou. Daí eu pensei bem, fui lá fora e falei assim, isso aí é uma pegadinha da minha mãe, né? É uma pegadinha da minha mãe. Ela tá fazendo isso pra ver se eu não vou mentir de novo, né? Tá me incitando a mentir pra me apanhar de novo. Eu falei, não, a minha mãe tá aqui sim, pode entrar que ela tá aqui, ela vai atender a senhora. Aí depois que ela atendeu, ela veio e me bateu de novo porque eu falei a verdade. E agora, como é que fica? É pra mentir ou não é pra mentir? Mentir ou não é pra mentir? Tá certo que isso é uma piada, né? Mas serve como exemplo. Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo e tem que ter essa proximidade. Eu vejo hoje, Nelson, no consultório, que o maior problema é essa não presença dos pais. Às vezes estão até ali, mas não estão presentes.
sabe, não estão juntos, não estão... precisa haver esse contato emocional, esse contato físico com qualidade. Isso é fundamental. Sabe, aquele pai, aquela mãe que brinca com o filho, que está junto, que está em contato o tempo inteiro, isto é de fundamental importância, a gente precisa aprender isso. E não apenas nessa cascata de pais para filhos, mas de filhos para pais também. Você que está me escutando, que às vezes não tem aquela relação com o teu pai, com a tua mãe, porque aconteceram diferenças, é importante a gente entender que quando um pai age de uma forma, uma mãe age de uma forma agressiva com a gente, é porque o avô foi 10 vezes pior. Pois é. Então, muitas vezes esse pai, essa mãe, não conseguiu fornecer aquela amorosidade, sabe? Eu recebo muito esse tipo de queixa no consultório e traumas que acontecem em função disso. Mas é porque o pai do pai, o pai da mãe... já vem dos ancestrais, né? Exatamente. Então, eles fizeram melhor. É verdade. A Ivanilde Koskoski, boa noite. Daniele Siqueira. Siqueira fazer pergunta, pode fazer, viu, querida? Essa é boa, Siqueira fazer pergunta. Gostei, Nelson. Daniele Siqueira, aqui, e ela fez. Fez, opa. Muitos ciúmes têm a ver com o pai na infância. Boa, Daniele, obrigado pela pergunta. Boa, Daniele, excelente pergunta. Tá vamos responder. Pessoal, manda ver aí sem problema, né? E se não quiser que ponha o nome, só escrever assim, ó, não fale meu nome. Daí o Nelson fala assim, Daniele, no final não fale. Brincadeira, né? Eu tinha muito disso no rádio. Mas qualquer coisa escreve assim, não fale meu nome, que a gente não fala o teu nome, tá? Mas vamos explicar essa questão dos ciúmes. Em primeiro lugar, o que é ciúmes? Esse ciúme está sempre relacionado a uma insegurança. Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem medo de que algo aconteça, de que aquela pessoa, de que a gente... Você entendeu a pergunta dela? Entendi, ela perguntou se ciúmes, né? Muitos ciúmes têm a ver com pai na infância? Ah, ela sente ciúme, é isso? Eu acho que sim. Ah, ela sente hoje muito ciúme, se isso tem a ver com a relação dos pais. Se for diferente, mostra aí, fala outra coisa. Acho que é isso, agora entendi, eu achei que era outra coisa. Então, o que acontece? Normalmente, essa insegurança vem sim da infância. A gente leva muito medo, que nem o Nelson comentou essa história da criança que ficava chorando quando os pais saíam e a criança achava que esses pais não iam voltar mais. Então, os nossos medos infantis invadem a nossa trajetória de vida hoje. E é muito comum que seja assim. Na verdade, tudo. Nós somos um reflexo de todas as questões mal resolvidas na nossa infância. Então, é preciso a gente olhar para essa infância, olhar, ver se isso faz sentido ou não. Perceba que ciúmes, num nível aí que não afete a vida da pessoa, é normal. Todo mundo pode sentir ciúmes, qual o problema disso? Faz parte, né? Faz parte. Agora, a gente sempre vai pensar que uma patologia, que uma doença vai estar caracterizada quando começa a trazer problemas. Então, se essa pessoa tem ciúmes que provoca uma relação ruim com o cônjuge, aí nós temos um problema. Se a pessoa tem ciúmes que atrapalha no trabalho, aí nós temos um problema. Se essa pessoa tem ciúmes que acaba trazendo um nível de ansiedade tão alto que a pessoa não consegue descansar, não consegue dormir, desenvolve uma gastrite, uma úlcera, aí nós temos um grau de sofrimento. Sempre para a gente separar uma emoção convencional com uma doença, a gente vai pensar em grau de sofrimento. Até mesmo a criança. Às vezes você pega uma criança que é agitada, que corre de lá, essa criança está doente, essa criança está com hiperatividade. A gente se pergunta, está em sofrimento essa criança? Está trazendo algum tipo de problema? Ou é um sinal de saúde? Porque muitas vezes essa criança corre para lá e para cá e é agitada, e isso muitas vezes tem a ver com saúde, e não com doença. Então sempre que tem, então nessa pergunta aí... Como você sabe quando ela está com sofrimento? Pois é, por exemplo, existem crianças, vamos pensar na escola, tá? Eu já atendi crianças que elas ficam chorando com muita angústia, com muito medo do que vai acontecer. Elas, no ambiente escolar, elas têm uma dependência tão grande que o coleguinha falou uma coisa, elas ficam, mas ele não gosta mais de mim, ou seja, estão em sofrimento. Tá? Aquilo é um sofrimento da criança. Os pais, os professores conseguem perceber que aquela criança está num nível de agitação muito grande, que ela está se sentindo sufocada propriamente. Tudo isso tem a ver com sofrimento. Tem criança que chega ao nível de perder a voz, de
fica claro a forma de sofrimento que a criança está passando. Mas isso tem que ser observado. E é relativo, né? O que é esse sofrimento? A criança está feliz, está alegre, não tem sofrimento. E qual o problema dela ser agitada propriamente, tá? Tem que se observar. Quando tem sofrimento, a situação. Então, no caso ali dos ciúmes, quando esse sofrimento quando existe sofrimento, quando existe prejuízo para as relações sociais e para a relação da pessoa com ela mesma, aí nós temos um caso que precisa ser estudado. E aí, Davidson, o que faz? Descobri que isso veio lá da minha infância, tá? Que eu desenvolvi esse nível de ciúmes por conta... tá algum canto tocando o telefone, mas deixa eu tocar. Deve ser ele ali. Eu esqueci de desligar lá, mas não tem problema não. Então vamos nós. Quando a gente tem essa angústia muito grande ali dos ciúmes, e lá na infância provavelmente aconteceram coisas que despertaram essa dor. Então esse processo em que a pessoa tá com dor, ela tá com medo de alguma coisa, está com medo de perder o outro, está se sentindo ali invadida por outra pessoa, e aí você começa a ver essa questão relacionada com os ciúmes. Mas vamos responder a nossa ouvinte. E aí, o que eu faço? Quando eu descobri que veio da infância. Tem algum jeito? Tem como melhorar? Sim. O primeiro passo é falar sobre. Quando você começa a falar sobre uma angústia, sobre um problema emocional, a tendência é dessa angústia diminuir, de diminuir esse sofrimento. Então, se a pessoa é uma pessoa ciumenta, ela começa a falar sobre o ciúme, ela começa a se escutar. Então, essa fala tem que acontecer de uma forma que a própria pessoa se escute, e isso vai aliviar aquele processo, tá? Mas daí isso parou por ali? Não. Existem desafios, existem terapias, tem técnicas que vão ajudar a pessoa a sair daquele sofrimento e encarar todo esse processo sem aquele ciúme em exagero. Eu acho que eu respondeu a pergunta, né? Daniele. Vamos ver se tem mais pergunta por aqui. Respondeu a sua pergunta, querida. Coloca aqui para nós se está satisfeita ou não. Se não, o Davidson pode... Responde de novo, não tem problema. Completar aí, tá bom? Sim, e Nelson, tem mais perguntas aqui, tá? E aqui estão me perguntando a respeito de quando isso acaba trazendo um processo mais grave, tá? Quando a questão de relação, que eu entendi da pergunta ali, quando a relação pais e filhos traz um processo mais grave como um delito, foi o que estava colocado ali na pergunta. O que acontece? Se pode, né, propriamente isso acontecer, e sim, boa parte dos problemas de pessoas que hoje estão em delito, vamos pensar dessa forma, pessoas que acabam caindo para a marginalidade, para o crime, na maioria das vezes isso está relacionado com problemas na infância. Então aquela pessoa não vai para a linha da marginalidade, na maioria das vezes, porque simplesmente quer, mas porque passou por violências lá na infância graves. Inclusive teve um médico, o Dr. Fernando, que esteve há um tempo atrás no Congresso, justamente tentando aumentar o tempo da licença maternidade. E aí o pessoal, os deputados disseram, tá, mas nós não temos recurso para isso. Eles tem sim, tem recurso do SUS, tem recurso do sistema prisional. Se vocês aumentarem o tempo da licença maternidade, se essa mãe tiver mais contato com essa criança, nós vamos ter menos adultos no SUS, doentes propriamente, e nós vamos ter menos adultos no sistema prisional. Porque sabe-se que aquela... como é que é o termo propriamente? Não é a violência, a crueldade. Crueldade é algo que nasce naquela fase infantil. Ali, naqueles primeiros meses de vida, é ali que se desenvolve a crueldade. Então essa proximidade da mãe evita que pessoas sejam cruéis. É importante te lembrar que, por exemplo, às vezes vai lá um bandido e chega na casa da pessoa com um revólver e rouba uma coisa ou outra, isso é uma coisa. Aquele bandido que vai lá, que bate, que fica ameaçando, isso é crueldade. E essa crueldade nasce justamente nesses primeiros meses de vida. E aí essa proposta desse médico querendo aumentar a licença maternidade e ganhar em outros pontos. Pode falar. Legal, a Daniele Siqueira está agradecendo, né? Obrigada. Nós é que agradecemos. Ela está dizendo aqui, obrigada, e pela atenção e
explicação. Ela fez assim com a mãozinha. Obrigado, querida. Obrigado pela participação. Se tiver mais alguém... Tem mais alguma pergunta aí? Senão tem mais pergunta para cá também, Nelson. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. E essas, por exemplo, propriamente... as pessoas que tratam os filhos como se fossem eternas crianças. Boa, Nelson. Por exemplo, eu já trabalhei em alguns lugares também que a gente entrevistava as pessoas, né? Que vinham ter esses problemas de relacionamento propriamente com drogas, né? Drogadição. Aí o que acontecia? Não, porque meu filhinho ele tá com um problema, ele chega em casa tarde da noite e chega bravo, daí ele dorme até 1-2 horas da tarde, né? Daí a gente fica preocupada com ele, não sei o quê. Daí a gente pergunta: quantos anos tem o seu filhinho, então? Pra gente saber qual que vai ser. Meu filhinho está com 35 aninhos. Claro. Não trabalha, não estuda, chega tarde, a hora que quer, sai a hora que quer. Tadinho dele. E o que você acha disso? Como é que tratar essa questão, né? Sim. Antes de mais nada, a Beth Albar está dizendo aqui, ó. Antes a gente não tinha essas informações. Muito bem, dona Beth. Tão valiosas. Ter informação, né, Nelson? Essas informações tão valiosas para educar e atender nossos filhos. Assim como nossos pais também, né, Beth? Quem está aqui também presente conosco, olha aqui, ó, dando o prazer desta participação, é a Clauciane, uma das pessoas também que estão dando prazer, como todos vocês que estão nos dando o prazer de estar participando. Claunice Zanin, boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês são incríveis, olha aí, tá vendo? 10, Nelson, nossas fãs aí. Sim. E vamos lá falar sobre isso. O que acontece? Quando essa mãe não entende esse amadurecimento do filho, né? Essa mãe, esse pai, o que acontece? Na maioria das vezes existe uma codependência, há um ganho secundário, tá? Então, ganho secundário? Ganho secundário. Entendi. Porque se esse filho for para a vida... Uma retroalimentação de... Exatamente, Nelson. Se esse filho for para a vida, a mãe pode não querer, ela pode se sentir sozinha. E se ele fica nesse estágio, por exemplo, envolvido com drogas ou algo do gênero, permanece sempre ali junto. Isso, infelizmente, existe, tá? E muitas vezes, nem o dependente, nem a codependente consegue perceber, porque isso é uma coisa que é inconsciente. Ela vai dizendo, jamais, imagina se eu vou querer meu filho envolvido com drogas. Só que ela também não quer que esse filho vá para a vida, que case, que sei lá, que vá morar no outro local, nem nada do gênero. Ela tem muito medo de perder aquele filho, por uma questão inconsciente também. Aí no caso dessa inconsciência tem que haver um estudo, né, propriamente, Nelson, porque a pessoa pode estar propriamente com sentimento de culpa, a mãe pode estar com sentimento de culpa, isso aí é muito agravante, né? Sentimento de culpa. Aí você aceita qualquer coisa. Sim, e essa mãe, tem que estudar, né? Ela pode ter passado por perdas, tá? Também lá atrás, e não quer passar por mais uma perda, que seria o filho ir embora. Então, essa angústia daquela perda acaba castrando, não seria bem essa palavra não, mas provocando com que nesse filho a ausência de força para seguir para a vida. Tá. E no caso aí, por exemplo, a responsabilidade desse filho ser dessa forma seria dos pais? Boa tua colocação, Nelson. Olha aí, o que acontece? Infelizmente a gente tem que dizer que sim. Por quê? Sim, porque o que acontece? Da onde que vem o filho? É dos pais. Eles vão aprender com quem? Com os pais. E se infelizmente houve alguma negligência, também cabe aos pais. Por mais que estejamos numa fase onde há essa interferência e um filho é diferente do outro, a gente sabe disso, né? Mas a estrutura, a base, o alicerce vem dos pais. Então, tá nessa questão, por isso é tão importante a gente aprender, por isso é tão importante a gente se dedicar. E eu digo mais, a dedicação à amorosidade é mais importante do que qualquer técnica.
essa amorosidade entre pais e filhos, essa relação de amor e, claro, de integridade, né? De, olha, respeito e também de admiração dos filhos para com os pais por conta da conduta. Isso faz conta da conduta, isso é muito importante. Isso faz com que haja uma estrutura mais equilibrada, mas todos nós carregamos problemas. Quem é que não tem problemas? Quem é que não passou por problemas na infância e acaba traduzindo isso para a vida, para o dia a dia, tá? Mas voltando lá na tua questão, é importante incentivar, né, o problema, não apenas o problema das drogas, mas outros diversos problemas acontecem porque essa criança não foi preparada para a vida. E existe uma relação simbiótica que é aquela da mãe e do bebê. Então o bebê com a mãe, eles vivem uma relação onde se você largar o bebê, ele vai morrer. Um bebê de 6 meses, por exemplo. Larga um bebê aqui no estúdio, aqui no consultório, o que vai acontecer? Esse bebê vai morrer, ele não consegue sobreviver sozinho. E o que ocorre? E tem pessoas que estão presas ali. É como se esse adulto tivesse 30 anos, mas a cabeça dele está lá nos 6 meses de idade. Se eu ficar sozinho, sem a minha mãe, sem o meu pai, eu vou morrer. Entende? Essa relação simbiótica continua presa ali. Aquele adulto está fixado em 6 meses de idade, está fixado em 1 ano de idade. Não amadureceu a cabeça, o entendimento. Existe um trauma que foi passado propriamente ali naquela fase e a pessoa está presa naquilo. Falar sobre isso ajuda a pessoa a se soltar. Só o falar sobre já ajuda. Por isso que é tão gostoso a gente ter amigos, né? Às vezes, claro, buscar o auxílio profissional é fundamental. Mas às vezes você tem um amigo que você desabafa, que você fala sobre aquele problema. Isso é fenomenal. No entanto, hoje, com a nossa relação virtual, é difícil de se ter aquele amigo que você sentava para conversar, né? Mas aí também, Davidson, o amigo, ele não tem que ter um feeling para isso? O Marcos Trepton, boa noite, querido. Faça uma pergunta aqui para nós sobre relacionamentos entre pais e filhos. O assunto alguma hoje dúvida? O assunto hoje é pais e filhos. Fala conosco. Vamos lá, Nelson, falar sobre esse filtro, tá? O que ocorre? É importante sim, tá? Mas se a pessoa não tem esse filtro, o escutar vai ajudar. Qual que é o maior problema desse filtro? É aquela pessoa que chega, por exemplo, imagine que eu chego para conversar com você, meu amigo, Nelson, tal, olha, cara, eu tô com um problema assim, eu tô triste, aí o Nelson já disse para mim, cara, mas enfrenta a vida e faz não sei do que, a pessoa não quer escutar aquilo, sabe? Ela quer só botar para fora aquela dor. Então, muitas vezes, você acha que aquela pessoa que está em depressão já não falaram trocentas vezes para aquela... enfrenta a vida é assim mesmo, toca. Mas esse amigo, ele não tem experiência, entende? Sim, não tem esse filtro. Davidson, vamos tomar uma lá no boteco, você já fica bom na hora, vamos lá, vem comigo. Sabe, é o que ele tem para dar, né? Sim, e aí, mas ajuda. Mesmo assim ajuda, Nelson, não atrapalha. Tá? Ajuda, claro, dependendo do boteco e quanto tempo foi o que for beber. Né? E se não for no boteco, for um baseado, daí o negócio complica, né? Ou vamos cheirar cocaína, ou sei lá o que, né? Então tudo depende de como é que vai levar aquela pessoa fragilizada para onde. Mas essa escuta, o fato de... por quê? Porque nós estamos falando de uma carência Talvez emocional. Não seria nem o fato da escuta propriamente, seria o fato da pessoa falar. E aí, quando a gente está falando, a gente está se ouvindo. Aí pode ser que isso Essa é a base desabafo, né? Sim. Você não vai falar sozinho no espelho, isso é difícil de acontecer, né? Só para quem já tem algum estudo em relação a isso, algum entendimento, né? Para você falar em frente ao espelho e ficar se ouvindo. Mas isso é difícil. Então, assim, nós estamos falando de um geral, das pessoas comum e relativo, né? Só o fato de você estar... Mesmo ela não está sabendo disso. Ela não está sabendo que isso é um remédio. Ela vai e fala ali para uma pessoa que está na rua, um amigo. Na hora que ela está falando, ela está se ouvindo. E não está nem ouvindo o que o outro está falando, né? Sim, e esse fato... Não sei, esse é o meu entender. Estou certo ou errado? Está certo, Nelson. O fato de escutar, tá? De você se auto-escutar, te ajuda muito em qualquer trajetória na vida.
Claro que é importante a gente estar aberto para se auto-escutar. E aquele amigo, aquela amiga precisa estar aberta para ouvir também. Esse é o ponto fundamental. E de preferência sem julgamento. Deixa sair tudo aquilo, tá? Sem julgamento. Isso ajuda muito. Mas claro que um profissional da área de saúde mental, ele vai começar a fazer perguntas para poder questionar aquela situação. Então, imagine que uma pessoa estar ali num sofrimento muito grande, está com medo, está com ciúmes, por exemplo. Vamos imaginar a nossa amiga lá que falou do ciúmes, tá? Imagine que ela esteja diante de um profissional e o profissional vai começar a questionar esses ciúmes. Digamos que ela esteja com ciúmes do marido. Daí ele pergunta, tá, mas você acha que teu marido tem uma amante? Não tem como ele ter uma amante, ele trabalha junto comigo, ele vive junto comigo 24 horas por dia, como é que eu olho o celular dele? Tá, mas então, como é que você tem ciúme? Quando você começa a questionar, a pessoa vai chegar, opa, então peraí, então eu não posso ter ciúmes, esses ciúmes que eu tenho é uma loucura da minha cabeça, porque o meu marido está sempre junto comigo, meu marido é amoroso, meu marido gosta de mim, sempre fez o melhor para mim, para os filhos, nunca houve nada de diferente, então isso é uma loucura da minha cabeça. Percebe que esse tipo de análise faz com que se consiga tratar esse tipo de situação, começar a colocar perguntas chaves que vão questionar a nossa loucura do dia a dia. Eu acredito que o ciúme dela seria propriamente... Propriamente a hora, né? Ô, louco! A hora passa, o tempo voa. Propriamente seria em relação ao filho, eu acho. Ciúme do filho, né? Sim. Não é isso, Dani? Sobre o filho. Agora, essa questão do filho, aí, de ciúmes do filho, é muito interessante e a gente passaria aqui um bom tempo falando sobre isso, Nelson. Porque mães, pais que têm ciúmes em relação ao filho, isso atrapalha a fluência desse filho, dessa filha em relação à vida. Então é importante observar esse ciúme e tratar desses ciúmes, tá? E às vezes há um deslocamento também, Nelson, onde aquele filho ou aquela filha acaba tendo uma relação que não é uma relação de pai e filho. Acaba sendo algo mais forte, me entende? E envolve disputas de casais. Então, muitas vezes, essa mãe, não estou dizendo que é o caso da ouvinte ali, não. Da pessoa que está assistindo a gente. Mas o que acontece? Às vezes, essa mãe não tem o carinho que gostaria do marido, não que o marido não ofereça, propriamente, mas aí ela transfere aquilo para o filho. Então, ela quer aquele carinho de marido, aquela atenção de marido do filho. Que o filho dê aquela atenção para ela. Tá? Aí seria tanto faz masculino ou feminino? Tanto faz masculino ou feminino. Isso vai trazer um prejuízo, uma responsabilidade, porque essa criança, esse adolescente, ele vai crescer achando que ele tem que fazer aquela compensação. Uma outra coisa são os pais que falam sobre os problemas conjugais para os filhos. Filho, olha só, seu pai faz isso, seu pai faz aquilo, a sua mãe está fazendo isso, está fazendo aquilo. Vai trazer uma responsabilidade, vai trazer um prejuízo totalmente desnecessário. Isso vai trazer problemas para frente. Então, esses ciúmes tem que ser avaliado. Não, está dentro do normal. Ok, não está normal. Deixa eu procurar ajuda. Deixa eu procurar orientação. Deixa eu procurar um profissional habilitado que possa me fazer entender nessa trajetória e evitar que isso se agrave e traga problemas para meus filhos, né? Como é que está a participação do pessoal, Nelson? Se tem mais gente aqui... Aqui não tem mais perguntas não, Nelson. Aqui as perguntas já foram. Não tem mais? Beleza. Aqui também não. O pessoal não está querendo participar mais ainda. Eu acho então que o papo foi bom, né? E a gente volta terça-feira. Toda terça-feira estamos juntos aqui nesse bate-papo. Se você tiver se você tiver aí uma questão, né, Davidson? Sim. Pessoal aí, se quiser uma questão, um assunto, na verdade. Sim. Propriamente. E a gente traz para cá. Trazemos aqui no nosso bate-papo. Propriamente. Vocês falam o assunto aí, a gente fala na semana que vem, né? Coloque aí o assunto que vocês querem nos comentários. Enquanto o Davidson faz aí como é que é? Os finalmente. O Nelson Tancreda vai lá desligando os aparelhos. Eu vou desligando os aparelhamentos, desarreando os burros lá, os cavalos e tudo mais. Pessoal, só para finalizar, né? É muito importante a gente dar essa atenção. Eu vou dando meu tchauzinho aqui enquanto ele fala aí. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. E observar, tá? Por que observar? Porque tem muita coisa que você consegue resolver
observando. E às vezes a pessoa acha, não, isso é normal, sabe? Essa conduta do meu filho está normal e muitas vezes não está normal. Precisa procurar um profissional da área de saúde para poder ajustar e resolver tudo isso, tá? O Ale Marcos aqui, ó, Rocha, boa noite, pessoal. Na realidade, hoje, a falta de comunicação clara entre as pessoas e dentro de casa, com a família, além de atenção e escuta ativa, é um dos grandes desafios que vamos enfrentar nos próximos anos. Olha aí, ó, que legal. Muito boa colocação, muito bem. Ale Marcos Rocha. Olha, é parente do Davidson Rocha. Parente do Davidson Rocha aí, né? Então, Marcos, justamente esse é o grande desafio. Concordo plenamente contigo e a grande causa da maior parte dos problemas, das disfunções, né? Famílias disfuncionais e aí filhos com uma série de problemas em todos os setores, em todos os sentidos. É isso, seu Nelson? É isso aí. Então é isso daí, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Mande aí as suas demandas pra gente, que a gente vai trazendo aqui no estúdio da TV Rio Mafra. Sempre muito bom estarmos juntos aqui o tempo todo. Temos que desligar a nossa parte lá também, né, Nelson? Ok. Tamo juntos. Valeu. Valeu. Tchau.